Até a chegada do primeiro imperador em meados do século II a.C., a China estivera dividida durante milênios em pequenos estados que lutavam entre si. Quando Sheng, rei de Qin, unificou o imenso país sob seu império, mandou construir ao seu redor a grande muralha de 4.000 quilômetros de comprimento para protegê-lo dos hunos. Organizou um sistema uniforme de pesos, medidas e moeda, estabeleceu um idioma comum e ordenou que se edificasse um palácio com mais de 1.000 aposentos para dali governar, entre outras iniciativas de consolidação. Apesar da unidade obtida pelo primeiro imperador, a China voltou a sofrer um sem número de guerras internas até sua morte no ano 210 a.C. Somente no ano 618 da nossa era, conseguiu reviver em toda a sua grandeza graças à dinastia Tang. A capital do novo império ficava na cidade de Chang'an, a mais populosa do mundo, com mais de 1 milhão de habitantes. Nela, centro da Rota da Seda, floresceram invenções extraordinárias, como o papel, a pólvora, a bússola e a porcelana, juntamente com as artes, a poesia e as filosofias taoísta, confucionista e budista, integradas na vida local desde o século I. Um dos países mais estreitamente vinculados à China foi o Japão, que alcançou seu esplendor a partir do ano 800 no período Heian, quando o poder imperial foi distribuído entre os senhores feudais, ou daimyo, para voltar a centralizar-se no ano 1200 em um shogun ou ditador militar. Eram os tempos dos samurais, guerreiros notáveis que lutavam e se portavam segundo um código de honra rigoroso chamado Bushido. Enquanto ocorriam essas idas e vindas políticas, a corte de Kyoto se divertia com todo tipo de novidade. Lá brilhavam a literatura, a música, o teatro e as artes ornamentais. Entre jardins e cerejeiras, conversas amenas e intrincadas cerimônias palacianas. Uma idade dourada que se prolongaria até o século XIV. O subcontinente indiano foi ocupado até o ano 1500 a.C. por sucessivas hordas de invasores indo-europeus. Quando esses conquistadores arianos se fundiram com a população original do Indo, surgiram os primeiros esboços da cultura clássica indiana. O século IV a.C. é a chave do fenômeno. A essa altura, assumem sua forma definitiva os poemas védicos, base social e religiosa do brahmanismo ou hinduísmo, na qual são descritos em sânscrito os sistemas de reencarnações e castas. É nesse século também que nasce o príncipe Siddhartha Gautama, que, tendo alcançado a iluminação espiritual, será conhecido como Buda. Entretanto, foi preciso esperar até o ano 532 a.C. para que a Índia alcançasse de fato unidade como nação. Esta lhe foi proporcionada por Chandragupta, o soberano primeiro da dinastia Maurya, sob a qual são erigidos muitos dos grandes palácios, templos, estupas, mosteiros, estátuas e pilares, tanto hindus quanto budistas, que podem ser admirados hoje. É principalmente com Asoka, neto do imperador mencionado, e o primeiro a se converter ao budismo, que se origina um fértil período artístico e civilizatório na Índia. Um milênio depois desse florescimento, no ano 800 da nossa era, a arte indiana foi assimilada pelo atual Camboja, no Sudeste Asiático, pelos monarcas do Khmer. O auge desse reino, que perduraria até o século XV, iria se caracterizar pelas colossais cidades-templos, como Angkor Wat, governadas por um rei-deus com poder absoluto sobre seus súditos, a maioria dos quais vivia a seu serviço pessoal. Falar da cultura africana como um todo é limitar o legado acumulado durante milênios por etnias tão numerosas quanto diversas. Além de ser o continente que deu origem ao homem, a África abrigou ao longo de sua história civilizações emblemáticas da humanidade, sendo o Antigo Egito a mais célebre delas.
Menos conhecido, mas muito importante, foi o reino de Cush-Meroé, situado entre o rio Nilo e o Mar Vermelho, que chegou a dominar o Império Faraônico durante 100 anos a partir do ano 728 a.C. Seguindo para o sul pela costa oriental, o reino de Aksum, que alcançou seu apogeu no século III graças ao comércio de marfim, conquistou parte da Arábia no século VI e foi uma das primeiras nações cristãs. No extremo oposto do continente, banhadas pelo Oceano Atlântico, desenvolveram-se durante a Idade Média 3 grandes estados: Gana, Mali e Songhai, famosos por sua riqueza em ouro. Suas destacadas edificações de barro, adobe e madeira dominavam como formigueiros gigantes o panorama nas cidades de Djenné, Gao e Timbuktu, um estilo preservado na arquitetura dos Achantes. A civilização Nok e o reino de Benin, por seu lado, floresceram respectivamente nas idades Antiga e Média ao redor dos rios Níger e Congo, nas selvas da chamada Zona Úmida da África, do mesmo modo que os impérios Shona e Zulu o fizeram ao sul do rio Zambeze, na parte meridional do continente. A cidade cercada de muralhas do Grande Zimbábue, particularmente capital do primeiro estado mencionado, continua ainda hoje assombrando como testemunho desse passado de opulência. Não se pode concluir esse roteiro sem dar ênfase às máscaras, talismãs e esculturas da arte Fon, Bini, Fang e Yorubá. Suas profundas implicações telúricas, religiosas e simbólicas, assim como sua estética de impacto, transformaram essas manifestações nos elementos mais representativos da cultura africana. Até a chegada dos colonos britânicos no final do século XVII, o modo de vida dos aborígenes australianos tinha se mantido praticamente inalterado por mais de 40 mil anos, desde que migraram do Sudeste Asiático. As mulheres procuravam sementes, raízes, insetos e pequenos animais comestíveis, enquanto os homens caçavam cangurus e gambás com seus bumerangues e lanças, ou pescavam peixes, enguias e tartarugas com paus e redes. As moradias eram choças rústicas de madeira, e a arte se restringia às danças rituais e às pinturas simbólicas. Essas últimas eram realizadas em cascas de árvores ou nas paredes das cavernas e estavam relacionadas com a chamada época dos sonhos, na origem dos tempos. As mesmas finalidades, a um só tempo mágicas e utilitárias, tinha o artesanato confeccionado pelos habitantes das ilhas paradisíacas dos mares do sul. Mais evoluídos que seus vizinhos da Austrália, os maoris, melanésios, papuas e demais grupos étnicos do Pacífico também prestavam culto aos antepassados com o acréscimo de diversas deidades relacionadas com a natureza. Essas entidades eram adoradas sob a forma de estatuetas diminutas, como no Havaí, ou de gigantescas esculturas, como na Ilha de Páscoa, feitas de ossos, vime, conchas marinhas, madeira ou pedra, de acordo com os materiais disponíveis em cada região. Os povos desses enormes arquipélagos oceânicos organizavam-se em pequenas comunidades lideradas por um soberano absoluto, que geralmente também era o sumo sacerdote. Suas moradias eram habitualmente erguidas com folhas e troncos de coqueiros, e sua alimentação se baseava na pesca, na carne de gado e na agricultura. Quando em 1519 Hernán Cortés e seus homens penetraram no que hoje é o México, não conseguiram acreditar no que viam. Diante deles, estendia-se um império com perfeito sistema de comunicação que desenvolvia produtivas atividades comerciais, industriais e agropecuárias e era defendido por um temível exército. Quem detinha o comando supremo da poderosa civilização asteca era o imperador, praticamente um deus para seus súditos que não podiam olhá-lo no rosto. Reunia ele os atributos de sumo sacerdote, juiz inapelável, comandante das forças militares e administrador de todos os bens.
No centro cerimonial de sua morada, a cidade flutuante de Tecnotitlã, o imperador e os sacerdotes praticavam sacrifícios humanos para agradar as diversas divindades. Esses rituais sangrentos, realizados com adagas de obsidiana incrustadas com pedras preciosas, aconteciam no cume de templos escalonados de pedra. Ao sul do Império Azteca, na península de Yucatán, que integra as Américas do Norte e Central, floresceu durante 14 séculos, até o ano de 1400 aproximadamente, uma cultura muito semelhante à anterior. Os integrantes dessa civilização receberam o nome de Maias e foram eles os primeiros a edificar grandes templos piramidais, uma proeza duplamente admirável quando se considera que não conheciam nem a roda nem os metais. No alto dessas construções ciclópicas, há exemplo de seus descendentes culturais, os astecas. Eles sacrificavam vítimas humanas aos deuses, algumas delas escolhidas entre os participantes de difícil jogo de bola ou entre os prisioneiros de guerra. Astrônomos consagrados, os maias elaboraram um calendário solar preciso de 365 dias e ergueram observatórios de onde podiam estudar os deslocamentos celestes, como comprovam as esplêndidas cidades de pedra ocultas na selva tropical, e as inscrições coloridas que ilustram suas paredes, verdadeiras crônicas gráficas dessa cultura, desaparecida desde os tempos dos conquistadores. A Cordilheira dos Andes, que percorre a costa ocidental da América do Sul de norte a sul, foi o berço do magnífico Império Inca. Os domínios dessa civilização, governada da cidade de Cusco por um imperador considerado Filho do Sol, chegaram a ocupar no seu apogeu até os fins do século XV a maior parte do Peru, Equador, Bolívia e Chile. Altamente organizada, a sociedade inca possuía inúmeras riquezas minerais, agrícolas e pecuárias, distribuídas com uma justiça exemplar entre todos os habitantes, segundo as necessidades de cada um. O ouro e a prata provenientes das minas andinas eram reservados para o adorno do soberano absoluto e seu séquito, e para a ourivesaria dos templos em que se adorava o Pai Sol, ou Inti, a Mãe Lua, e as demais divindades das forças naturais. O milho, cultivado extensivamente pela população dos vales do altiplano e das planícies, era repartido entre todos os moradores do império depois de estabelecido o volume total da colheita, a exemplo do que ocorria com a produção de batatas e outros tubérculos que se desenvolviam nas encostas das montanhas. Quanto aos recursos animais, as águas do Oceano Pacífico forneciam diariamente pescado fresco e a criação de gado autóctone, como lhamas, guanacos, alpacas e vicunhas, abastecia os incas com carne, leite e peles. Para manter a comunicação no extenso império, uma intrincada rede de estradas de pedra cortavam o país em todas as direções. Era através delas, onde havia pousadas ou albergues para descanso entre uma jornada e outra, que as caravanas de mercadores e os velozes mensageiros do imperador podiam cruzar os rios, lagos, planícies e desfiladeiros, levando alimentos e notícias para a capital e outras cidades. No entanto, todo esse esplendor seria reduzido a ruínas em 1532, com a chegada tempestuosa de Francisco Pizarro e seus soldados, pioneiros na conquista espanhola da América do Sul, que determinaria, na sua segunda fase, a cultura colonial.